E aí? Sim, o seu dinheiro não muda nada. E, na verdade, eu não quero ser extremista aqui, falar que dinheiro não é importante, até porque dinheiro é importante. A gente precisa comer, se vestir, nós precisamos ter uma vida boa, não é mesmo? Mas dinheiro não muda nada. Acho que a maior questão que eu posso falar sobre isso é que importa sim o que o dinheiro significa pra você. Como você vê o dinheiro? Porque isso, inclusive, pode não mudar quanto dinheiro você tem. Quantos ricos acham que o dinheiro é tudo e quantos pobres acham que o dinheiro é tudo? E ver o dinheiro dessa maneira é como achar que a sua vida é o dinheiro e a sua vida depende do dinheiro, a ponto de, se você empobrecer sendo rico, tem muitas pessoas que tiram as suas próprias vidas. É importante entender o papel do dinheiro na nossa vida e os cristãos, especialmente, entendem que o dinheiro não muda nada. Jesus vai falar que não é para a gente investir para ter riquezas aqui na terra, onde o ladrão pode roubar, onde a ferrugem pode corroer, mas fala pra gente buscar ter tesouros no céu, investir no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não alcança. São riquezas muito maiores do que as riquezas aqui da terra, porque elas são eternas. No fim das contas, não importa quanto dinheiro você tem, porque você não vai levar o seu dinheiro para onde você vai. Não tem como comprar um lugarzinho no céu. E eu não tô falando aqui que ricos vão ir menos pro céu, mas realmente eu acho que a maioria dos ricos tem mais dificuldade de ir pro céu. Pega assim, a maioria dos ricos e muitos deles, a maioria deles endeusam o dinheiro. Fazem tudo pelo dinheiro, trabalham muito mais do que fazem diversas outras coisas por conta do dinheiro. Tem muitos e muitos empresários que viajam com suas famílias e não conseguem aproveitar o suficiente porque eles têm que tirar tempo para trabalhar. É uma pessoa que não precisa trabalhar, ela tá super bem na vida, mas trabalhar virou um vício. Dinheiro virou um vício. Então, o que eu quero falar é que Jesus vai voltar, e eu nem quero falar isso, eu tenho que falar isso. Jesus vai voltar e tudo que é da terra vai ficar. Se os seus desejos, se o seu coração está nas coisas aqui da terra, você também vai ficar, mas essas coisas também. Entendi? Então, o que eu quero trazer aqui é que, sendo crente, você é feliz. E realmente feliz. Tipo, viver em Jesus é a melhor coisa de todas. E não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você está passando por um momento difícil ou por um momento muito fácil. Viver em Jesus é a melhor coisa que há. E não há outro caminho de felicidade, não só eterna como terrena, maior do que em Cristo. E os cristãos, espero que grande maioria deles, saibam o papel que o dinheiro tem. Que é para ajudar os pobres, que é para ter uma vida boa também. Mas não é Deus. Não é Deus. E mesmo situações difíceis que envolvam ou não dinheiro, os cristãos vencem, porque Deus nos ajuda. A Bíblia vai falar que Deus é o dono do ouro e da prata. Então dinheiro não se torna um problema porque nós temos acesso a todo e qualquer dinheiro. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Eu estava orando e conversando um pouco sobre dinheiro e sobre provisão. Uma das irmãs que estava comigo falou que simplesmente um cara estava precisando fazer uma reforma na salinha das crianças, eu acho que da igreja dele, apareceu um cara com uma sacola de dinheiro e jogou o dinheiro pra ele e saiu correndo. Do nada. E o dinheiro que tava lá era exatamente o dinheiro que ele precisava para poder cuidar da salinha, fazer a reforma na salinha. Dinheiro não muda nada. Os nossos corações não podem estar no dinheiro. Os nossos sentimentos, as nossas emoções não podem estar no dinheiro. Porque
Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Então, os cristãos vencem as coisas ruins e vencem as coisas boas também. No fim das contas, ser cristão é sobre isso, porque nós tomamos a nossa cruz, nós negamos a nós mesmos. Então, mesmo passando por situações ruins, questões ruins, pessoas que nos julgam, pessoas que nos perseguem, pessoas que querem o nosso mal, mesmo passando por doenças, dores, temores, pavores, nós conseguimos vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então, todas essas situações, na verdade, são para o meu bem. Eu tenho que me gloriar nessas coisas, porque essas coisas vão me fazer crescer. E em Cristo, eu não sou só vencedor, eu sou mais do que isso. E o cristão real, o cristão raiz mesmo, vence todas essas coisas. Tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins, quanto as coisas boas. Então, um cristão raiz vê menos TikTok. Espero que não veja nada, né? É melhor não ver nada, porque a gente sabe que só faz mal. Tem diversos outros entretenimentos muito mais entretidos, que te entretêm muito mais do que o TikTok e que não te fazem mal. Os cristãos são mais saudáveis. Eles buscam conhecimento. Então, a Bíblia vai falar que Deus nos fez para ser cabeça e não cauda. Então, são as pessoas que estarão nos mais altos patamares da sociedade, influenciando pessoas e não sendo influenciados por esse mundo. A Bíblia mesma vai falar: não vos conformei com este mundo, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente. Então, quando nós buscamos prosperar no céu, não tem como não prosperar na terra. Porque nós estamos investindo em Deus. E Deus é misericordioso e gracioso. E Ele realmente nos dá muito mais do que nós entregamos. E isso vai ser fato. Não tem uma pessoa na terra que não precisa buscar mais a Deus ou que consegue entregar a Deus aquilo que o Senhor entrega. Não tem como. O que nós podemos fazer é entregar os nossos corações, mas Deus é muito, muito maior do que aquilo que nós podemos entregar, inclusive, do que aquilo que nós podemos fazer. Então, eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Óbvio que podem ter situações. Por exemplo, a minha mamãe está doente. A minha mamãe está doente. Eu preciso fazer uma cirurgia de centenas de reais, centenas de milhares de reais, centenas. Estamos na casa do 100. A gente não tem essa grana, mas eu sei que o Senhor está no comando, está no controle de tudo. E vê aqui em Provérbios 15, 22, fala que o homem bom deixa a herança para os filhos dos filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então, no fim das contas, a grana do pecador, a grana do injusto, do ímpio, ela vai desaguar na mão dos justos. Então, a gente só precisa ser justo. É realmente essa questão. Jesus fala pra gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas nos serão acrescentadas, que ele estava falando sobre comida e bebida e aquilo que nós devemos vestir. Mas também vai falar para nós olharmos os lírios do campo e como Deus veste os lírios do campo, que não semeiam e nem cegam, eles não trabalham, e Deus veste eles. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu melhor do que os lírios dos campos. A gente não tem muito mais valor do que os lírios dos campos, então a gente não tem com o que se preocupar. E aí fala pra gente olhar os passarinhos, que eles não precisam se preocupar, porque Deus dá de comer pra eles. A gente não tem muito mais valor do que os passarinhos. E Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus fala pra gente pedir e diz que pai que quando o seu filho pede pão, ele dá pedra. Então, se vocês que são homens de duro coração, e nós somos mesmo pecadores, somos homens maus, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu sabe dar boas coisas para aqueles que o amam. Caramba, isso
É maravilhoso, porque no fim das contas nós não precisamos nos preocupar e, sabe, suar a camisa igual eu tô suando agora para poder ter o máximo de dinheiro possível, porque ele não é o nosso Deus, mas quando nós buscamos o verdadeiro Deus, nós encontramos a felicidade, porque a felicidade não está no dinheiro. A felicidade não está no dinheiro. A felicidade está em Deus. A felicidade está em Jesus. E nós só precisamos de Jesus para sermos felizes. E se nós precisarmos de dinheiro enquanto estamos em Jesus, pode ter certeza que Jesus tem todo o poder para entregar dinheiro para nós, para que nós possamos suprir as nossas, e não só as nossas, mas como as necessidades daqueles que precisam. Então é aquela situação de ter mais do que eu preciso para poder compartilhar o pão. Nós somos prósperos, cristãos são prósperos, mesmo. Eu vejo na minha igreja mesmo que diversas pessoas, tipo, não têm o melhor emprego. Tem 2 filhos, tem um monte de despesa e as pessoas vivem bem, vestem roupas boas. De verdade. Porque Deus cuida de nós. Eu vou falar amanhã sobre isso, inclusive, sobre a importância das coisas. Porque nós jovens muitas vezes damos importâncias incorretas para as coisas. GoPro, para de gravar. Eu amo vocês. GoPro, pare de gravar.